Bom dia! Tudo bem, Stephanie? Tudo tranquilo? Fala, Marcelão. É nóis. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Muita chuva aí na região de vocês? Muita chuva? Dia, Ellen. Estão me vendo, né? Acho que sim. Eu não estou me vendo, não sei o que está acontecendo nas minhas configurações aqui, mas sem estresse. Começou agora a chuva. Eita, muita chuva. Bom dia, Jennifer. Pois é, aqui tá meio que caindo o mundo também. E a minha internet, via de regra, às vezes ela dá umas engasgada quando tá chovendo muito. Não sei o que acontece. Então talvez dê alguns problemas aí. Mas vamos contar que não. Legal, valeu. Obrigado pelo feedback, Marcelo. Muito bem, então chegamos na nossa última aula desse segundo módulo. E aí a gente vai ter um espaço considerável até a nossa próxima essas próximas aulas, né? Vai ser só no metade de novembro, mais ou menos, né? Tem um tempinho bom até começar. Então a gente vai ter ainda mais um final desse tema que a gente está trabalhando agora. Vai aparecer de novo, né? Ou vai finalizar de fato a nosso próximo módulo. Mas sem muito estresse em relação a isso, né? É importante vocês captarem a essência da coisa. Então, nesse módulo que se encerra hoje, a gente começou a falar sobre educação e interpretação ambiental, vimos, né, todo o histórico disso, da onde vem, para onde vai, até que nem tanto, né, mas de onde surgiu tudo isso, por que tudo isso é importante e o diferencial que um projeto educativo e interpretativo nos locais, né, proporciona para os visitantes, de fato, né, as pessoas saem com uma experiência diferenciada da viagem quando a gente aplica esses conceitos, né, de uma forma bastante efetiva. Na última aula a gente falou sobre, né, como que começou isso e como que se aproximou em relação ao patrimônio, né, cultural, que é o nosso maior foco nesse momento. E falamos sobre o Grand Canyon, falamos sobre uma igreja, né, que foi gravado com a ajuda da gente, terminamos falando sobre alguns museus. E eu tentei demonstrar para vocês que a interpretação ela pode servir para, né, diferentes aspectos, né? A gente fez essa brincadeira em relação aos museus com uma temática relacionada à dor, sofrimento, morte e com percepções diferenciadas, né, em relação a visitar esses espaços, sair de um local de homenagem, sair de um local de reflexão ou um local de curiosidade mesmo para entender esses instrumentos, né? Então a gente terminou a aula falando sobre isso. E hoje a gente vai abordar o que o Tilden fala, né, que é o que eu comentei com vocês na aula passada, que seria lá o pai da interpretação, lá, né, uma coisa assim, que ele coloca para nós como... Putz, não sei se eu... Peraí, só tentar modificar minha janela aqui, que senão vai ficar ruim, não consigo enxergar vocês daí. Eu comentei com vocês, né, que o Tilden seria lá o pai, o grande responsável por trazer essa questão da interpretação para o turismo. Ele trabalhava em parques, e aí a gente tentou mostrar para vocês que isso não se limita unicamente em relação a áreas naturais. A gente fez a brincadeira lá com os museus. Eu vou tentar ver aqui, eu fico com o chat de vocês numa outra tela, que fica mais fácil para mim. Então tá. Então o Turing colocou para nós alguns princípios, né? Seria mais ou menos assim a receita do bolo, como fazer isso. E aí como não existe algo, né, pronto, né, que vai seguir passo a passo e vai dar certo, ao invés de ele colocar uma metodologia propriamente dita, você vai lá e faz o inventário, depois você vai lá e pega as características principais, depois você conversa com a população. Como não existe esse modelo acabado, ele lança para nós uma outra forma, né, que não é exatamente uma metodologia, mas mais um método, vamos colocar assim, que ele chama de princípios. À época, ele lança 6 princípios, né? Esses 6 princípios eles são desdobrados ao longo do tempo. E hoje vocês vão encontrar na bibliografia pessoas que colocam 12 princípios, 10. Teve uma vez que eu consegui ler um artigo que as pessoas pegavam os 6 princípios dele e acrescentavam mais 10, então viravam 16 princípios.
mas algumas coisas são bastante repetitivas, né? Então, o cerne, né, o filé mignon da coisa mesmo, né, ele vai estar, né, pressuposto nesses 6 princípios que o Turing colocou para nós. Então, só para a gente retomar, né, a questão central da interpretação, que não pode esquecer nunca, interpretar é um ato de comunicar, né? A gente tem que saber passar as coisas de forma que as pessoas entendam aquilo. E não é decorar aquilo. Né? É quase que um trabalho didático mesmo. Né? Então, não basta eu saber fazer a teoria, saber escrever sobre isso, tem que saber explicar para vocês como vocês vão fazer. Né? Então, é um trabalho bastante lúdico, vamos colocar assim. Então, esse, eu já falei para vocês, né, o fluxo de mensagens pode acontecer alguns ruídos, pode ter diferentes interpretações para o mesmo fenômeno, né, e a ideia central da coisa aqui, nesse momento, é que não haja esse ruído, ou haja o menor ruído possível. Então, o Turing coloca para nós lá alguns princípios. Né? O primeiro deles é esse. Né? Ele coloca para nós que sempre devemos focalizar sentidos dos visitantes. Né? Isso é muito legal. Né? Já falei bastante para vocês sobre isso, na verdade. Né? As pessoas têm que sair gostando, principalmente, né? Ou né, se não sair amando aquele local, que ela saia tocada, né? Realmente, assim, de uma forma sentimental, né? A ponto dela entender, pelo menos, que aquilo é importante e por que aquilo de fato existe. Né? Então, o tio igual para nós lá, sempre focalizar os sentidos, sempre que está em negrito é mais importante, né? De forma a estabelecer uma conscientização. Essa palavra de conscientizar é meio complexa, né? Vocês vão ter diferentes abordagens em relação à crítica, né, dessa conscientização pessoal, né, que você não consegue conscientizar ninguém, né, você consegue dar alguns elementos, mas o processo de conscientização é da pessoa mesmo. Então tem uma pira complexa aí que não vai pisar nisso, né? Mas seria só para tentar ilustrar, né? Não adianta nada eu falar para a pessoa que se ela fumar, ela corre risco de ela desenvolver alguns tipos de câncer, alguma coisa nesse sentido, se a pessoa em si não absorver isso. Então, né, vira somente palavras, né? Então, tentando estabelecer essa conscientização sobre determinadas características do ambiente. Isso é muito importante. Não se trata aqui de sair assim, especialista em cada lugar que a gente vai. É impossível, na verdade. Então, você tem que saber algumas determinadas características. Que eu comentei bastante com vocês a pira que eu tenho em relação a datas. Não faz o menor sentido a gente entender em relação a datas. Né? E aí eu trago para vocês 2 imagens, né, que simbolizam uma mesma região aqui em Ponta Grossa. Né? Tem um nome bonito, geologicamente falando, para isso, que eu não lembro direito qual é, mas é algo como bacia do Larias, alguma coisa nesse sentido. Que o final disso, ou parte disso, não sei exatamente qual que é a dispersão espacial, vai culminar no Lago do Larias, que está bem imóvel. Por que a cerâmica Aimoré, que é o que está presente nas imagens aí, né, antiga cerâmica, né, são só as ruínas dela, é importante. Né? Basicamente, ela deu um nome ao bairro. Né? Não sei se é bairro exatamente, né? Deve ser bairro, né? Ela deu um nome ao bairro, né? Assim como vocês viram lá, né, com a professora Valéria, que são as oficinas, né? Do lugar em que eram consertados, né? Toda a parte, né, de manutenção dos trens, então ali nas oficinas, né, da rede ferroviária, por isso deu o nome ao bairro. Aqui é a mesma coisa, né, em relação ao bairro de Olarias, né? Existiam várias olarias nesse local, né? Tinha um potencial, não sei exatamente por quê, provavelmente pela geomorfologia do espaço, né? Então, um lugar fácil de tirar o barro, né, para fazer tijolos e telhas, principalmente. E aí, o conjunto, né, dessas empresas, né, denominou o bairro, vou lá nas olarias. Lá nas olarias, isso foi colocando, né, popularmente, o bairro se tornou isso. O que é importante em relação à cerâmica Aimoré que nós temos aí? Além disso, né, de ter dado o nome ao bairro, né, não sei se todas as pessoas que moram, né, nessa região sabem disso, né, ela funcionou bastante durante o século XIX, né, não vou me prender muito em relação a datas aqui para vocês, mas a Aimoré, que né, os resquícios que estão vendo aí, foi a mais importante de todas. Né? Não sei explicar o porquê exatamente disso, porque eu nunca estudei sobre. Provavelmente era maior, que empregava mais pessoas, produzia mais
provavelmente seja nesse sentido. É, ela foi fundada em 40, mais ou menos, 1940, mais ou menos 100 anos de novo, né? Um pouco menos de 100 anos. Por um cara bem famoso, que vocês são jovens não vão lembrar, mas é um cara chamado Leopoldo Guimarães Cunha. Né? Salvo engano, ele foi prefeito, vice-prefeito, e perto do fórum ele tinha ali não sei se era um centro de distribuição, o que era, né, que durante algum tempo funcionou uma casa de shows ali, que era interessante ter, diga de passagem. Então, a matéria-prima para extrair, né, para fazer os tijolos ali, para ter a produção, era extraída do próprio terreno deles ali. Se vocês forem visitar lá, vocês verem que, assim, que tem assim, verdadeiras crateras, assim, a galera vai extraindo barro assim, loucamente, então tem uns buracos gigantescos, né, para fazer isso. Eles chamam isso de barrear, uma coisa assim. Ali na década de 80, mais ou menos, a cerâmica fechou, né? Não tinha mais sentido ela continuar existindo por causa que novas indústrias foram surgindo, né? Desapareceu tudo que existia da cerâmica, exceto o que vocês estão vendo nas imagens aí, né? Que principalmente a chaminé, que chama mais atenção, né? De longa distância, e esse portal de entrada, e foi tudo o que restou. Aí você, né, para e pergunta, né, se as chaminés, né, para o público geral, tem algum sentido. Eu duvido muito que as pessoas que passam por ali, até mesmo que moram por ali, principalmente os mais jovens, entendam a importância, né, das chaminés. E a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. Né? Pô, por que está ali? Por que não foi destruído ainda? Né? Eu não tenho certeza se ela é tombada ou não. Eu imagino que seja, mas eu não tenho certeza de tudo isso. Tem que pegar a lista do patrimônio da cidade aqui. Mas também tem um problema de ficar tombando várias coisas isoladas, né? Então, você olha uma região meio que deserta, né, com pouca coisa, não tem uma vegetação expressiva, não tem nada, jamais se destaca bastante. Mas ninguém sabe exatamente por que ela está ali, então é complexo isso. Então, sei lá, uma placa explicando qualquer história, ali, né, com um texto bem simples, né, com mensagens bem pontuais, talvez resolvesse isso, fizessem que as pessoas, né, passassem, não sei se a admirar, mas pelo menos passassem a entender o porquê que aquilo está de pé até hoje, né, por que não foi demolido até hoje. Então tem importância histórica fundamental, se a gente demolir excluir todos esses resquícios que tem ainda, né, da cerâmica no bairro do Olarias, todo o contexto, né, em relação ao histórico do bairro, né, a parte cultural, histórica cultural, né, da região por si, ela desaparece completamente. Ninguém mais vai saber, né, o porquê disso, né? Daqui 400, 500 anos, a galera vai olhar para o Olarias, mas por que esse nome, né? E aí fica mais complexo. Então, são alguns resquícios aí, né, que servem para a gente tentar fazer com que as pessoas, né, tenham um sentimento diferenciado. É diferente de olhar para uma chaminé e entender a história dela e olhar para um lugar ali que, pô, essa porcaria aí tá só me atrapalhando minha visão, vou lá pichar, né? Sei lá, que a galera gosta de fazer. O segundo princípio, né, que o Turing coloca para nós, ele focaliza em revelar sentidos, né, com base na informação e não apenas informar. Aí vem aquilo que a gente vem falando, né, de novo também, né, há muito tempo, né? Você não descarrega um monte de informações na cabeça da pessoa. Né? Você faz né, algumas analogias, né? Você faz com que a pessoa entenda né, o conceito daquilo, né, com base em outras coisas. Né? Tem um parque, não vai estar aí nas imagens, infelizmente, na Bolívia, que tem, eu acredito que seja o maior lugar do mundo e tem várias pegadas fossilizadas de dinossauros. Não tenho certeza disso também, mas é para ser o maior do mundo. Então você tem lá a pata do dinossauro lá, a primeira pata e a segunda pata. Aí você fica entre elas e estica os braços e vê que você não consegue alcançar uma com a outra. Então você tem uma noção da dimensão do tamanho que era o dinossauro. Então você não fala assim, o dinossauro tinha uma envergadura de 3 metros. Poxa, envergadura não é uma palavra comum para nós. Não faz muito sentido. Agora você coloca a pessoa de frente com o negócio, fala assim, tipo, tente pegar as duas patas ao mesmo tempo, você não consegue. E aí a pessoa tem que deitar para conseguir encostar uma na outra e tal. Então aí você começa a entender isso. Poxa, o bicho era gigante mesmo. Então é bem legal. Então você revela sentidos com base nisso. Aí você vê que poxa, o bicho era grande pra caralho, era pesado pra caralho, olha o tamanho da pata aqui, cabe
né? Sei lá, meu quadrinho inteiro, eu tenho que usar 5 mãos para cobrir aqui a pata do bicho. Aí você começa a ter uma noção diferenciada. O que nós temos em imagem para tentar mostrar para vocês, essa imagem é a primeira, talvez não, na certeza, certamente é a única até agora, imagem que a gente tem um buraco negro, né? Foi bastante comentado isso, eu acho que ano passado. Se não for ano passado, foi retrasado no máximo, estourando. A gente conseguiu fazer essa imagem, né, do buraco negro. E aí, por que é importante isso, né? Primeiro, pelo fato histórico, né? Pelo pioneirismo, nunca tínhamos isso. Então a gente tem uma galáxia, né, que estava, né, vocês não conseguem ver, mas está numa legenda pequenininha ali na imagem à esquerda, a galáxia M87. Acho que se eu der uns cliques aqui vai aparecer que eu escrevi isso, M87. Deixa eu dar outros cliques aqui. Essa galáxia, ela está a 55 milhões de anos-luz de nós hoje. O que isso significa? Que para a gente conseguir captar essa imagem foi gerada há 55 milhões de anos-luz, que é um tempo do caralho, né? Até a gente conseguir olhar para ela. Então, a luz está, né, se dispersando no espaço, ela está vindo até ao nosso encontro, só que ela demora todo esse tempo para chegar até nós. Todo esse tempo de 55 milhões de anos-luz não fala muita coisa para a galera também. Porque 1 milhão de anos-luz é muito tempo, mas a galera não tem noção, né? Porque, pô, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não sei o que e tal. E aí a galera não tem noção mesmo. Como é que a gente pode fazer para que as pessoas entendam isso? Né? Ao lado direito da imagem, né, imagem 3, tem um fóssil, né, desse bicho que não tem a menor ideia como que fala o nome dele. Smilodectis gracilis, sei lá como que fala o nome desse bicho. Esse bicho que estão vendo no fóssil, ele lembrava bastante um macaco. Né? Vai ter mais uma figurinha, já aparece outra figurinha. E esse Smilodectis aí foi um dos primeiros primatas que andaram na Terra. Né? E eles andaram na Terra há mais ou menos 55 milhões de anos-luz, 55 milhões de anos atrás. Então, assim, mais ou menos assim, quando a luz desse buraco negro saiu do buraco negro que enxergar hoje, era esses bichos que dominavam a Terra. Então você tem uma noção, né? O bicho não existe mais. Já era, né? Você tem só o fóssil dos bichos ali, poucos mamíferos existiam na Terra. Então tem uma noção assim de que esses eram nossos ancestrais, né? Para quem acredita na evolução das espécies, os nossos ancestrais mais próximos que nós tínhamos eram esses bichos aí, quando esse buraco negro, né, nasceu, começou a colapsar, vamos colocar assim. Então você começa a revelar outros sentidos aí, né? Poxa, né? Tá muito longe de nós, né? Nós éramos um fragmento de humano, não tinha nem possibilidade de existir aqui. Quando conseguiu captar essa imagem, você tem uma noção da dimensão do espaço, né? Você tem uma noção de que o universo é provavelmente infinito, né? Caótico, né? Em expansão. Você tem uma noção gigantesca, ou deveria ter, pelo menos, né? E é muito diferente ficar falando para vocês que é muita informação técnica. Né? O buraco tem não sei quantos raios de diâmetro, não sei o que lá, de massa, e ele tá não sei aonde, ele já engoliu não sei quantas galáxias e tal. Tipo, é muita informação. Não, você começa a colocar assim, a importância histórica disso, né? Na perspectiva de tempo, pronto, já saiu alguma informação dali, né? Já é alguma vantagem. Terceiro princípio que ele coloca para nós: utilizem muitas artes visuais e muita animação, né? Seja material apresentado científico, histórico ou arquitetônico. Por que isso? Porque quando tem uma exatamente, Wesley. O Wesley colocou para nós, vocês estão vendo no chat também, né? O Carl Sagan, né, trabalhava muito bem em relação a isso. Tem várias séries, né? A principal dele, que não sei se ele escreveu, né? Mas pelo menos que é apresentado diariamente, né? Nos canais Discovery da vida, é a Cosmos, né? Que trabalha muito bem nessa perspectiva mesmo de fazer dar sentido às coisas, né? Com uma forma bastante leve, bastante tranquila, assim, de entender. Utilize muitas artes visuais. Tem não sei se é uma teoria ou se já é provado isso, com que vocês absorvem muito pouco das coisas que vocês ouvem. Então, mais ou menos assim, de uma aula de 50 minutos, vocês vão conseguir gravar assim, cerca de 3 minutos, no máximo. O resto vai pro lixo. E aí, quando vocês leem um texto, vocês absorvem um pouquinho mais, mas é tipo assim, 7%.
E quando vocês, né, visualizam uma coisa, né, a absorção é muito maior. Então tem uma escala disso. Em algum momento eu comento isso em alguma aula minha. Deve ser, inclusive, a interpretação de uma aula mais específica sobre, como tem mais tempo para trabalhar sobre isso. Quando você utiliza muitas artes visuais e muita animação, né, assim, todo mundo fala bastante, né, que imagens valem mais do que 1000 palavras, e funciona mais ou menos assim. Eu tenho esse vídeo, que eu não tenho a menor ideia se vai dar certo de passar ou não para vocês, mas eu vou tentar. Caso ele não role, né, de fato, esse é um aplicativo chamado Street Museum, estão vendo aí, em que ele usa o celular, né, os smartphones no celular, para trazer o passado, né, à tona, vamos colocar assim. Ele funciona mais ou menos como, né, mais ou menos não, ele funciona como uma realidade aumentada, em que o GPS do celular reconhece onde vocês estão, e aí ele consegue trazer para vocês uma imagem antiga e sobrepor a imagem atual, para vocês conseguirem entender como que era aquilo antes e como que está isso hoje. Então é um aplicativo muito legal. Eu vou tentar passar para vocês, deixa eu ver se vai rolar. Que não faz muito sentido também, né? Mas eu vou tentar, ele está, né, legendado em inglês, vou tentar traduzir uma coisa para vocês. Então, os de Londres queriam uma ideia digital, né, que criasse, né, experiência para as pessoas, mas eles não tinham muita grana e tinham muito conteúdo para passar. Então, eles criaram, né, o tal do Street Museum. Ele trabalha com rede aumentada do iPhone, que traz, né, a coleção do Museu de Londres, né, nas mãos de qualquer pessoa. Então, você está vendo o mapa da cidade de Londres, vários pontinhos. Né? Então, você clica em um desses pontinhos que apareceram ali, e vai aparecer a descrição do local, e se clica de volta, vai aparecer a imagem de como era esse local, sei lá, em algum momento do passado. Se você clicar em 3D, aí a mágica acontece. Né? E você não vê mais só a foto que vocês estão, quando vocês estão uma foto estática, né? Vocês estão vendo a foto como ela era antes em relação ao ambiente que vocês estão vendo agora, no momento. Então, aí tem alguns exemplos para vocês. Então, a pessoa está olhando o prédio, joga ali a imagem e você consegue ver isso. Né? Não sei. Né? Para mim, parece uma proposta bastante atraente. Olha a diferença, né? Em relação ao canal não era totalmente legado. Né? As pessoas saem, dá a impressão que você está saindo mesmo do metrô e tal. Tem essa sobreposição mesmo em relação, né, ao ambiente que estão olhando, não, a realidade que estão enxergando, e como era em algum momento. Aí está falando alguns dados, mais 5 mil museus, né, 5 mil downloads, mais 50 mil, isso aqui e tal. Que os visitantes, né, colocaram bastante, um monte de reportagem, né, na mídia, né, trazendo o passado, a vida pelo iPhone, né, de Oldie, né, um antigo aplicativo, isso aqui. E aí a repercussão que teve, né? Pô, que legal que vocês gostaram. Valeu, né, Marcelo, Samara, que acharam legal. É muito simples, né, a ideia central da coisa, né? Não é algo, assim, nossa, né, que exige grandes habilidades para ser executado, por exemplo, mas todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo gosta, tem facilidade, geralmente, de mexer no aplicativo, né? São poucas pessoas que não têm facilidade, assim. Então, é muito mais fácil você, né, produzir um conteúdo que as pessoas já tenham a ferramenta para executar esse conteúdo, do que você ficar disponibilizando, né, várias ferramentas. Tinha uma época que a gente gostava muito de colocar painel em tudo. Em qualquer lugar que você tinha um painel lá, painel interpretativo. A galera amava isso. Né? A gente ia para alguns parques nacionais, tinha uma floresta de painéis, tanta informação que tinha. Só que o painel é caro para produzir. Você tem que ir lá fixar ele, você tem que dar manutenção dele. De tempo em tempo você tem que ir lá e trocar ele, porque ele vai ficar desbotado, alguém vai lá dar tiro, vamos tocar fogo, sei lá, vai acontecer alguma coisa. E com algumas ferramentas, né, utilizando da tecnologia, vocês não têm esse problema, né? Se eu estou com o meu telefone, estou enxergando uma coisa lá, choveu, molhou, o problema é meu. Né? Se eu estou dormindo e derrubei no chão e quebrou o negócio, o problema é meu. Então, vocês facilitam um pouco em relação a isso também. Então, é uma forma aí de utilizar, né, as artes, né, animação e tudo mais, e que o Tiri coloca para nós numa perspectiva muito mais recente. Né? O texto é de 77. Na verdade, é mais antigo do que esse que eu tenho, 77. Então, você vê que 4 décadas depois ele continua atual com outros meios. Quarto princípio, não instrua as pessoas, né? Não fique, né, sendo metódico ali, ó, você tem que andar por aqui, você tem que fazer isso, né? Mas
aborde, né, essa mesma coisa, que não sai da trilha, por exemplo, com uma perspectiva diferenciada. Provoque as pessoas a entenderem o espaço de uma forma diferenciada. Tem uma foto que vocês conhecem, né, bem, né, que é o Stonehenge, na Inglaterra, né, estava em Londres, né, agora continuamos na Inglaterra. Você estimula a curiosidade do visitante. Né? Você encoraja que ele saia do geossítio, que é o caso aqui especificamente, mas do lugar do patrimônio que estiver assistindo, que estiver visitando, e você encoraja ele a sair daquele espaço e chegar em casa, por exemplo, e tenha curiosidade em saber mais, por exemplo. Né? Nunca fui até Stonehenge, não sei como é lá. Se alguém foi aí, coloca algumas impressões para nós. Mas quando você vai até Stonehenge, a finalidade de Stonehenge não é bem certa e não é bem definida. Algumas pessoas dizem que é mais em relação ao observatório, como se fosse um observatório astronômico mesmo, para ver a posição de estrelas e tudo mais. Outros vão mais para a vertente do religioso. E aí tem uma porrada de teorias que vão, né, sobrepondo em relação ao Stonehenge. Stonehenge é é o que estão enxergando aí agora, e ele é um amontoado de rochas, né? Não é bem amontoado, né? Mas ele é um monte de rochas, né, que estão alinhadas, né, de uma forma muito precisa. São arenitos, né? A mesma rocha que tem em Vila Velha, não é exatamente a mesma rocha, né? Mas a constituição da rocha é a mesma que tem em Vila Velha. E algumas delas pesam, sei lá, tipo, 30 toneladas, assim, um troço absurdo. E aí você pega a datação dele quando ele foi construído, você não tinha tecnologia nenhuma para transportar essas pedras. E ali muito próximo não tinham essas pedras. Então, aí começou a surgir um monte de teoria, né? Que essas rochas vieram de mais de 100 quilômetros de distância, eles vieram pelo rio, não sei o quê. Né? Parece que faz tipo uns 2, 3 anos que alguém fez uma datação geológica e conseguiu identificar a mesma composição química dessas rochas em um outro local um pouco mais próximo, cerca de 20 quilômetros, 25 quilômetros da onde está o Stonehenge hoje. Né? Então, mas como que se faz para transportar isso? Né? Como que se faz para levantar uma rocha de 30 toneladas sem ter guinchos e guindasts e tudo mais? Então, tem um monte de coisas que não tem muita definição. Né? Então, você não instrui, né? Você não vai falar para a pessoa, é isso. Você começa a provocar elas. Existe um monte de teoria aí. Aí você começa a colocar algumas teorias soltas na cabeça da pessoa, né? Lógico que você não vai inventar coisas, né? Foram os ET que colocaram esse troço. Mas você coloca um monte de teoria. Tem gente que acha que foram os ET que fizeram. Tem gente que acha né, que é impossível em ter uma tecnologia para arrastar essas rochas, erguer elas e colocar nesse alinhamento tão preciso assim, sem os nossos instrumentos, ferramentas que tem hoje e tal. Outras acham que era um religioso que tal. As pessoas que acham que esse aqui era um observatório astronômico rudimentar, o alinhamento das rochas num dia X, é tipo um solstício, que nossa, loucura aí, tá bem certinho o alinhamento, não sei o quê, com as estrelas e tal. Hoje não dá mais, né, porque depois que teve aquele maremoto na área lá, o eixo da Terra foi deslocado um pouquinho, então ele não se encaixa mais tão perfeitamente. Mas ele encaixava antes. Então você começa a colocar um monte de coisa aí, se provoca a pessoa, né, no sentido bom da palavra, ela sair dali com muita curiosidade em saber mais sobre aquele espaço. Então isso funciona muito bem, inclusive para os centros visitantes. Então você faz Vila Velha inteira, aí você conta lá as lendas de Vila Velha, você conta lá que a taça representa o amor lá da Índia, com o índio, não sei o quê, que era para envenenar o cara, e conta toda a história legal. E aí se conta outras coisas também, que a cidade foi amaldiçoada, que né, dá um ponto de vista científico também na coisa, e a pessoa termina o passeio e volta até os centros visitantes, e aí vai ter um monte de livro lá, a lenda de Vila Velha, a lenda disso, a lenda daquilo, a história por trás dos arenitos, sei lá, né, o céu é o limite para inventar coisas, né, títulos chamativos. E aí você consegue até, inclusive, né, gerar mais renda para o espaço, começar a vender esses livros, por exemplo, não sei. São algumas opções para vocês pensarem. Então, você passa a provocar as pessoas, não fica ali ensinando elas, você vai, né, levando num ritmo mais tranquilo. Quinto princípio, né, e penúltimo do Turing, né, ele fala para nós que devemos apresentar sempre a história completa. Nesse aqui não tem nenhuma figurinha, não consegui achar nenhuma figurinha para contar para vocês, para tentar ilustrar para vocês. Ao invés de parte dessa e dirigir-se a pessoa inteira. Isso é bem importante. Né? Então você não fragmenta as coisas. Parece que, sei lá, não sei,
alguém veio aqui, comentou, fez isso e construiu aquilo e para a história pela metade. Não, peraí, né? Por que Rio de Janeiro tem esse nome? Né? Por que Rio de Janeiro? Mas da onde isso? Né? A cidade tem um rio que só aparece lá no mês de janeiro. Não é bem isso, né? Então tem uma história por trás disso, né? Que não se sabe se é bem verdade em relação a isso também, né? Parece que acho que portugueses, né, chegaram aqui, viram a Baía, né, de Guanabara e interpretaram aquilo como um rio, né? E estavam no mês de janeiro quando eles chegaram ali, então eles associaram uma coisa a outra, né? E aí tem né, algumas teorias que tentam não mostrar isso, né? Porque era impossível alguém que navegou os mares e tal né, não conseguir diferenciar uma baía de um rio. Então não faz muito sentido, né? As pessoas especialistas entenderem isso. Né? E aí a história não casa muito bem, mas essa é uma história que geralmente é contada. Né? Foi um engano, né? Não seria uma Bahia de Janeiro, vamos colocar assim, então, a Bahia vista em janeiro. Então você conta a história inteira, não conta assim, parece que os portugueses chegaram aí e tal, confundiram a história e ficou por esse nome. Não, você conta isso. Né? Mas você conta isso além também. Tipo, olha, é meio imprecisa essa história. Né? Talvez não seja bem isso, talvez seja alguma documentação errada, né? Alguma interpretação errada, né? Porque os caras eram especialistas na navegação, então eles sabiam diferenciar um rio de uma baía. Enfim, se conta a história completa. Né? De novo, sem, né, ficar colocando um monte de dado. Veio 200 caravelas com não sei quantos remador, mas eu vi. Não, esquece isso. Chegou uns malucos aí, pronto. Né? E sempre trata a pessoa, né? Então vá direto ao foco na pessoa, não fique, né, abrindo assim muitos espaços, porque geralmente vocês vão fazer um trabalho de interpretação, vocês pensam no grupo, logicamente. Mas dentro desse grupo, esse grupo é muito heterogêneo. Então tem pessoas que estão ali só para sair da rotina do dia a dia, tem pessoas que querem saber tudo do negócio. Então, assim, quem se perguntou, dirige-se a ela. Né? Não deixe a pessoa no vácuo, vamos colocar assim. O sexto e último princípio do Turing, que ele coloca aí para gente, ser acessível a um público mais amplo possível. E aí entra, né, de criança a idoso, né, de pessoas com algum tipo de deficiência ou não. Então, seja acessível, né, bastante acessível. Tem alguns temas que são mais delicados. Aqui a gente tem aí eu não sei se exatamente um quebra-cabeça, é tipo um Lego, né, de um lugar bastante conhecido, né, de todos vocês, certamente, porque ele está recortado, né, ele está cortado ao meio, né, que é um Lego do Coliseu, né? O que a gente tem aí? Tem umas crianças brincando de montar, basicamente. Tem um coliseu muito similar a esse, que não é esse, né, no Egito. Muito, muito similar, bem parecido mesmo com o Coliseu da Itália. Não sei se existe ele ainda, mas existia pelo menos, né, no Egito. Então você começa a pensar, né, pô, esse é um lugar extremamente sangrento, né, um lugar que as pessoas iam para morrer ou matar, né, o Coliseu era isso. Como é que eu vou trabalhar isso com as crianças, né? Então você tira esse foco, né? Para criança você começa a brincar mesmo, vamos brincar de montar aqui, de ser arquiteto, né? De fazer uma engenharia aqui da coisa. Então você tem essa possibilidade. A consideração em relação a necessidades especiais é muito importante também. Na época a gente tinha esse tesão maluco por painéis, que a gente não podia ver um espaço em que tinha que enfiar um painel lá, a gente não pensava em cadeirante, principalmente. Então você colocava o painel extremamente alto, totalmente vertical, e as pessoas, os cadeirantes, tinham muita dificuldade de ler o que estava muito em cima. Então é complicado. Hoje tem alguns outros designs de painel bem importantes. Uma hora vocês vão ver aulas sobre painéis, né? Você coloca eles inclinados, tem uma altura certa e tal. Né? E os nossos painéis, principalmente aqui do Paraná, vamos colocar assim, né? Se forem até não sei como que está a Vila Velha hoje, né? Depois da concessão do parque. Em vários parques, várias unidades de conservação do Paraná, o Instituto Geológico, né, a Mineropar, aqui do Paraná, ela produziu vários painéis, mais de 100 painéis, e espalhou pelo Paraná inteiro. Foz do Iguaçu tinha, o Parque Nacional do Iguaçu tinha 3 painéis, hoje não tem mais nenhum, mas não cabe eles lá. Qual que era o problema desses painéis? Eles eram extremamente técnicos, extremamente. Parecia que estavam lendo um artigo científico, assim, se chegava num lugar, assim, começava a ler aquilo, era dificílimo de entender, muito texto, pouca figurinha, pouca imagem, nenhuma relação com nada, assim, era
aquelas coisas assim, do Cenozoico, não sei o quê, do não sei das quantas, cheio de coisas muito técnicas que ficava restrita a um público muito seleto. Né? A gente que está na academia tinha dificuldade de interpretar aqueles painéis. Mas antes de ter aquilo que não tem nada, isso é um fato. Mas esse material ele não é acessível ao público amplo, né? Então é extremamente restrito, na verdade. Então você não pode pensar nessa casta, nesse pessoal assim, que é um público extremamente seleto. Você tem que pensar no público geral. Né? O público geral não é especialista em geologia, por exemplo. O público geral não é especialista em arquitetura. Né? O público geral, na verdade, não é especialista em praticamente nada. Né? Então, o público geral ele quer se divertir, ele quer sair de casa e quer ter um momento de prazer, um momento de recreação, um momento, né, de descontração. Quem diz, né, que todo mundo que sai e vai visitar, né, a Itália, vai visitar as Casas de Iguaçu, quer aprender alguma coisa? Nem todo mundo quer. Né? Ninguém quer. Vou dizer que ninguém, né? Mas muita gente não quer ir para as Cataratas do Iguaçu e entender como aquilo foi formado geologicamente. Derramamento de basalto, degrau 1, degrau 2. A galera quer ir lá, quer tirar umas fotos, o lugar é bonito, o lugar é agradável, né? Então a galera não quer sair aprendendo tudo também, né? A gente tem essa ambição com o turismo, às vezes, né? De mostrar que, Napoleão veio aqui e conquistou esse espaço e não sei o quê, e ali ele deu um tiro e aqui ele levou uma facada. Tipo, a galera não quer saber tantos detalhes, assim, né? A galera geralmente quer, né, relaxar e tal. Né? Então, você passa o ano inteiro estudando e você vai viajar e, né, parece que você está fazendo um curso de pós-graduação, então calma. Né? Então, sejam acessíveis a um público legal, né? Vão de leve, vão bem tranquilos, né? Que seja prazeroso para todo mundo. Desses 6 encerram os princípios que Tilden coloca para nós. E aí, como eu falei para vocês, existem outras teorias e tudo mais, né? Para não ficar enchendo vocês de princípios e tudo mais, né, eu cito especificamente mais 3 apenas, porque eu acho que são bastante importantes no momento que a gente está vivendo hoje. Na época que começou a ser pensado essa questão de interpretação dos locais, foi colocado muito assim, eu sou o gestor da unidade de conservação, eu sou o gestor da Vila Hilda, eu sou o secretário da cultura, sei lá o que eu sou, e aí eu tenho, né, o maior conhecimento, por isso que eu estou nesse cargo, né, geralmente deveria ser assim, pelo menos. Então eu vou bolar tudo isso e vou colocar, né, vou disponibilizar para as pessoas. Hoje mudou bastante essa percepção. Hoje a intenção principal é que a comunidade em si, né, traga para nós aquilo que ela entenda como mais importante e aí haja essa troca de conhecimentos. Né? A galera pode olhar para a mansão veleira e deixar ela bonita, né? Legal, e acha que é importante ter alguma coisa. E aí entra a gente com conhecimento técnico e fala, beleza, né? A arquitetura daqui ela é eclética, tem alguns elementos, né, do modernismo, tem alguns elementos disso, daquilo, e você começa a ter mais conhecimentos e eles vão somando as duas coisas. Mas é bastante importante que a comunidade entenda isso. Até bem pouco tempo antes da pandemia, o nosso turismo doméstico estava muito forte mesmo. Estava na melhor sensação do turismo doméstico que a gente já teve. Claro que agora ele desandou. Vai ter alguns elementos importantes em relação a isso, por causa que o dólar estava alto, está alto, inclusive. Então, isso facilita um pouco mais a visita, né, interna. Mas tem um reflexo secundário muito importante em relação a tudo isso. Quando vocês perguntam para um norte-americano, por exemplo, né, que lugares que ele já visitou, ele vai citar inúmeros locais dos Estados Unidos. Muitos locais mesmo. Então, eu conheço Flórida porque tem praias lindas, isso aqui e tal. Eu conheço Chicago por questão do poder, conheço Nova York por causa disso, conheço a Califórnia por causa daquilo. Ele conhece um monte do país dele. Né? E aí, depois que ele conhece um monte do país dele, ele começa a viajar para fora. Geralmente é assim que acontece. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem um status, uma necessidade de se mostrar para a sociedade quando a gente viaja para o exterior. Então, esse é um problema muito sério. Porque quando você começa a perguntar assim, como é que é Maragogi, por exemplo? A pessoa fala, não sei nem o que fica, na verdade, direito. Sei que é lá para o Nordeste, em algum lugar, não sei direito. Então, isso é muito complicado. Quando você estimula que o turismo doméstico, as pessoas conheçam o seu próprio país, isso vai refletir também
numa propaganda muito positiva, né? Então, você vem alguém de fora e pergunta você o que tem para fazer aqui, você não vai falar que Ponta Grossa não tem nada, né? Porque você conhece a cidade, você sabe que a cidade tem potencial. Então, isso ajuda bastante. Então, trabalhe com a comunidade, veja que a comunidade reconhece, né? O local ele só vai ser bom para o turista, né? Algumas teorias mais românticas vão falar isso, se ele é bom para a comunidade que ele mora. Então, é uma percepção bem legal em relação a isso. Então, trabalhe com a comunidade, isso é bem importante. Esse aqui, ele vai estar um pouco relacionado na história completa, né? Ele vai falar para nós, tem uma abordagem abrangente, né? Ligue temas do passado, presente e futuro, né? Em realce a dimensão socioeconômica, né? Ao lado de outras coisas, como a história, a ecologia, a arquitetura, né? Um impacto social e tudo mais. Né? Aqui são aquelas correlações mesmo. Né? Então, quando isso aqui foi construído, cara, tipo, toda essa parada aqui era gelo, sei lá. Então você começa a mostrar assim, tipo, poxa, praticamente nem tem mais gelo no mundo, né? Parece que a nossa geração é a última a poder pisar, né, dentro de gelo, né? Parece que está desaparecendo com o gelo. Tipo, conseguimos, né, impactar tanto dessa forma. Então seja bastante razoáveis em relação a isso, né? As pessoas adoram coisas, né, que despertem curiosidade. Né? Estão falando bastante agora sobre Vênus, mas a bola da vez até a década passada era Marte. Eles começavam a falar que antigamente Marte poderia se parecer muito com a Terra, e o que Marte é hoje pode representar o que vai ser a Terra amanhã e tal. Então você começa essas analogias, né? Uma abordagem bem grande, né? Mas por que isso vai acontecer? Porque o Sol está se expandindo, não sei o quê. Então, né, sejam bastante amplos em relação a isso, que isso facilita o entendimento do todo. O último princípio, para encerrar, inclusive, a aula, né, já estouramos nosso tempo de volta, ela vai trazer para nós ali que a gente não tem que vender uma verdade universal. Geralmente, quando a gente está na academia, e supõe-se que, né, vocês, né, estão mais preocupados com o discurso científico do que com outros discursos, né? Supõe-se que esse discurso vai prevalecer nas opiniões de vocês. Né? Essa seria a ideia central da coisa. Dificilmente alguém vai, né, duvidar da evolução das espécies, né, tendo estudado, né, a evolução das espécies. Então, a ciência vai falar mais alto do que o viés religioso. Né? Um ser supremo veio aqui, né, e soprou vida. Então, tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra. Então, não tentem vender, né? Entendam que o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento popular e o conhecimento filosófico são 4 verdades, vamos colocar assim, sobre o mesmo tema. Né? Então, a gente pode acreditar que a gente veio no ser superior, que pode acreditar que a gente tudo pó de estrela, que por um erro, né, por uma consequência meio que ilógica, a gente nasceu. Vocês podem entender que a gente está num rito de passagem aqui, né, filosófico, né, de onde viemos, para onde vamos, que esse aqui é um momento de crescimento. Na verdade, isso também tem um contexto religioso bem forte. E você vai ter as opiniões dos malucos lá, que é um conhecimento popular, né, tipo, sei lá, não tem nada, né, foi um acidente biológico, aconteceu isso. Vocês vão ter explicações para a chuva, por exemplo, que tem incidência de raios solares, isso vai aquecer, né, faz com que, né, os gases, né, fiquem, né, o líquido fica em estado gasoso, né, com isso ele fica mais leve, sobe até o que a gente chama de nuvem, e aí depois disso isso se condensa e cai em forma de chuva. Aí você vai ter o conhecimento popular que vai dizer lá que chove quando São Pedro está lavando o céu, isso que mostre essa pluralidade de versões, né? Não sejam aquelas pessoas chiitas, assim, né? Tipo, não, a verdade é essa e nada mais importa, né? Esse discurso de que a verdade é essa e nada mais importa, ela vai funcionar em alguns ambientes, né? Praticamente só no ambiente acadêmico vai funcionar isso muito bem, né? Então, não, é isso aqui, né? O que é mais importante, né? A bota ou a taça, né? Ele provou que é a taça, provou que é a bota, provou que não é nenhum dos dois, sei lá. Então, aí é uma verdade absoluta, vamos colocar assim, né? Fiz um questionário de 10 anos com não sei quantos milhões de pessoas e cheguei nessa conclusão. Ainda assim, não é uma conclusão definitiva, né? Porque daqui a 10 anos pode mudar de novo. Mas, enfim,
Aí você tem, né, uma versão única dos fatos, mas para a interpretação pro turista, né, não tentem vender essas verdades universais, né? Aceitem, né, e sejam tolerantes a diferentes valores, a diferentes percepções, né? Mostre isso, né? Tipo, olha, tem a ideia aqui que os índios aqui fizeram uma cagada lá, não era para a Índia se apaixonar pelo cara, e com isso Deus Tupã ficou puto da cara e lançou aqui uma maldição e congelou a cidade, petrificou a cidade, por isso virou Vila Velha. Essa é uma versão. A outra versão é que isso aqui, né, foi um depósito de sedimentos, e que isso ao longo do tempo se solidificou, virou as rochas e tudo mais. Então sejam bastante abrangentes em relação a isso, que eles vão ter uma resposta geralmente muito mais positiva do que negativa do público. De princípios eram isso, né? Agora a gente entraria numa outra etapa, que já esperamos os tempos, que eu vou dar uma pincelada muito rápida para vocês. Na verdade, a gente não pode ficar falando só sobre isso. No próximo módulo, depois a gente entra sobre estilos arquitetônicos, que é fundamental para vocês terem uma noção mínima, pelo menos. Desculpa ter estourado o prazo, né? Passei 10 minutos já no nosso tempo. Agradeço a atenção de vocês, né? E me coloco à disposição, como sempre, e tudo mais. É muito provável que nas próximas semanas eu comece a dar feedback de todas as atividades que já postaram em relação à nossa disciplina lá no Google Classroom. Para alguns eu já coloquei alguma coisa, né? Às vezes eu estou cansado de corrigir coisas, né, de planejamento, eu venho para cá, porque a disciplina é muito mais gostosa de patrimônio, né? Muito mais delicioso ver vocês pesquisando séries lá, e filmes, e mostrando do que ficar vendo coisas mais teóricas. Então eu dou uma passeada por aqui, então corrigir alguns trabalhos de vocês já, mas nas próximas semanas certamente vou ter o feedback de todos que já enviaram. O professor Luiz Fernando deve passar para vocês uma data final em relação à entrega dessas atividades. E só parar de gravar aqui, peraí. Agora já não faz mais sentido.